Sim, bem-vindo a todos. Aí, Renata, passando. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? A gente veio aqui hoje para fazer uma coisinha diferente do que a gente tem feito, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer só um bate-papo. Por quê? A gente tem aula todos os dias. Opa! Não estamos te ouvindo, Renata. Dias da semana, praticamente, né? E não estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Mas Sim. vocês ouviram eu introduzindo, não? Sim. Eu resolvi fazer uma coisinha diferente, porque essa semana toda, a convite do Healing Drops, que é a nossa universidade de estudos, né? É uma ferramenta que a gente tem aí de conhecimento gigantesco e que a gente tem que explorar e que a gente tem que estar lá dentro para fuçar, para entender, para ter um apoio, né, de uso seguro, de uso contínuo, de uso eficiente. Então, através do convite de Dete e de Vitor, os nossos anfitriões aqui hoje, a gente veio bater um papo sobre o uso dos óleos essenciais em criança. E eu não quis fazer uma aula sobre o uso dos óleos essenciais em criança, porque o uso dos óleos essenciais em criança é simplesmente o uso dos óleos essenciais. E a gente faz isso diariamente. A gente tem aula sobre o uso dos óleos essenciais todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então, o que é mais importante em tudo isso, além da gente se educar, né? Ferramenta para a educação a gente tem muita, é o que não falta, né? Seja através do consultor de bem-estar que está lhe apoiando, seja através da Universidade Healing Drops, que todos nós temos acesso, né? É uma das principais funções da gente entrar nessa equipe, seja como cliente ou seja como consultor, é ter esse apoio, é ter esse suporte, é ter essa educação. Eu acho que muito mais vantagem do que ter o desconto que a doTERRA lhe dá quando você se inscreve, é ter a vantagem de ter a educação pelo Healing Drops. E isso é verdade, né? Porque quando a gente se educa e usa com segurança, tudo dá certo, conosco ou com as crianças, tá? Então, a gente fez uma sequenciazinha de posts essa semana. Inicialmente, eu falei sobre a segurança. É seguro usar o uso dos óleos essenciais em criança, é possível usar os óleos essenciais em crianças. E eu, na minha família, uso de bebê a idoso, da criancinha de meses à criancinha de 100 anos de idade, tá? Eu uso aí em todas as crianças. E eu acho que todos vocês podem usar, sem medo de ser feliz. O uso do óleo essencial de criança é seguro, é eficiente, é didático, é lúdico, é tudo que vocês podem de entender ou de aproveitar do óleo essencial em você, mas de uma forma muito mais bacana no seu filho, porque se você está cuidando dele desde o início, com solução natural, e olha que nós não tivemos essa oportunidade, muitos de nós não tivemos. Eu, por exemplo, sou da geração Coca-Cola. Quando eu era na minha infância, o lanche da escola era Bono com Coca-Cola, né? Então, assim, a gente não vive mais essa geração. A nossa geração é outra, a geração dos nossos filhos é outra. Então, se a gente pode dar esse suporte da solução natural desde criança, seja para a saúde física ou emocional, é isso que a gente tem que fazer. Então, não tenham medo, usem, é seguro, desde que vocês sigam as regras de uso dos óleos, que você deve fazer isso tanto para você adulto como para criança, e para isso é importante o estudo, para isso é importante o pai e o cuidador se educarem no uso, né, para que seja eficiente. Então, o que eu quis fazer aqui hoje foi apenas um bate-papo de mães, de cuidadores, de pessoas que lidam com criança no seu dia a dia e que vieram aqui para trazer um pouco mais da experiência do uso dos óleos, tá? Está ali. Eu, por exemplo, cheguei na doTERRA há 2 anos atrás, através do uso dos óleos para os meus filhos. Veja, e eu posso dizer que cerca de 90% das pessoas que estão dentro da minha equipe, seja cliente ou consultor, chegou até o óleo essencial, chegou até a doTERRA por conta de alguma necessidade do filho. As pessoas sempre buscam primeiro algo para o filho, algo para a criança, do que para si próprio. E foi assim que eu cheguei na doTERRA, foi assim que eu cheguei no óleo essencial. Há 2 anos atrás, meus filhos vinham... Eu vou começar já com o meu relato, tá? Porque isso aqui é uma mesa aberta para as mães. Eu quero que vocês venham, que contem suas experiências, tá? Mas eu vou começar com o meu relato. Há 2 anos atrás, meus filhos vinham ali numa sequência de alergias respiratórias intermináveis, tá? Eles vinham de alopatia em cima de alopatia, enfim, Allegra, Decongex, é impossível não falar esse tipo de nome quando você lida com alergia respiratória, são nomes de medicamentos que as pessoas costumam usar realmente.
mas eles vinham ali daquela sequência de uso desses medicamentos continuamente, sem ficar bons. Eles ficavam bons por uma semana, 2, 3 dias depois retomavam a alergia. E assim por diante. E aí minha irmã começou a usar os óleos essenciais através de uma amiga nossa que apareceu na internet, postando no feed lavanda. Minha irmã, mais curiosa do que eu, foi lá. Eu sempre via ela postando, mas não ia atrás dela. Minha irmã, que é mais curiosa, foi até essa amiga, perguntou o que era aquilo. Essa amiga apresentou os óleos essenciais à minha irmã, ela começou a usar o Balance e o Serenity. Ela, diferente de mim, começou a usar os óleos essenciais para si própria e não para os meninos, não para as crianças. A partir daí, ela comprou os óleos e quando ela me disse que estava usando, depois de um tempo que ela já estava usando, aliás, ela não me falou logo de cara que estava usando, eu falei, e aí, tem para respiração? Tem para alergia dos meninos? Ela disse, não sei nada, só sei desses 2 que eu uso. Fale com Tiziana. Aí eu, Tiziana era tal amiga que postava a lavandinha sempre no Stories, tá? E que eu olhava e nunca perguntava. Tiziana, minha filha, que são esses negocinhos que você fica postando que Mariana já está usando e que eu não sabia? Elas são os óleos essenciais que eu uso, que eu amo, que eu adoro os efeitos, mas quem vai poder lhe dar um suporte melhor com isso é Malu. E aí, pá, o telefone de Malu. Malu, minha filha, eu sou Renata, sou amiga de Tiziana, babá. Me dê uma solução para a alergia dos meus filhos. Funciona? Aí ela, funciona. E qual é a solução para eles? Ela disse, vamos tentar o suporte com o Brief e com o Guard. Eu falei, prontamente. Ela me falou as possibilidades de como comprar os óleos e tal. Eu escolhi comprar a caixinha, comprei um difusor, porque de cara, o que eu fiz? Qual é a forma mais prática de usar? Veja, eu sou advogada, não sei mexer, não sou aquela pessoa que tem o hábito de 1001 cuidados milimétricos, hora certa. Então, eu quero a forma mais fácil. Ela disse, então vai ser o difusor. Eu falei, e é esse que eu quero. Me mande esse bichinho aqui para casa. E aí, Malu me mandou a caixinha do Kit Brasil, o difusor, e eu comecei a minha vida com esses 2 óleos. A caixa linda na minha casa, e eu usando 2 óleos, Brief e On Guard, os 2. No difusor, 2 gotinhas de cada um. Durante 20 dias seguidos, meus filhinhos dormindo com esses olhinhos. E eles pararam de ter alergia. Eu falei, não. E aí, com meu marido, fiz. Isso aí não é verdade, né? Eu acho que o tempo mudou, o clima, os meninos, enfim, coincidiu. Aí ele fez, eu é que não tenho como saber se é coincidência ou não. Se tá dando certo, continue. Pois bem, continuamos, as alergias foram embora. Depois, eu comecei a ver que fazia o efeito. Comecei a usar os mesmos óleos, eu e meu esposo, porque eu também sou alérgica. Deu super certo. E a partir daí, eu fui conhecer o que tinha naquela minha caixinha. Que Malu já tinha tentado me explicar 10 vezes tudo, eu fazia, não, agora não, deixa eu cuidar dos meninos primeiro. Deixa eu cuidar dos meninos primeiro. Se der certo, eu vou pro resto. Se der certo, eu vou pro resto. Foi quando eu fui ler sobre os outros olhinhos e aí adaptei a 1001 funções. Mas o meu primeiro momento na doTERRA foi alergia respiratória dos meus filhos. E eu usei desta forma que eu acabei de dizer a vocês. 20 dias seguidos, no difusor, 2 gotinhas de cada um desses 2 óleos. Olha, eu não usava tópico, porque na época eu nem tinha comprado óleo de coco, para ser sincera, logo de começo. Eu comprei só o kit e o difusor, porque eu sequer queria pensar em melequeira. Falava, não, melar, passar no pé de jeito nenhum. Vai ser no difusor. Então, ó, foi sensacional. E a partir daí eu realmente me apaixonei pela aromaterapia, me apaixonei pelos óleos e lia. Chegava do escritório, era o meu hobby. Mas foi assim que eu cheguei lá. E essa foi uma das milhares de experiências que eu tive na minha vida com os óleos, com os meninos. Dermatite atópica, que mais? Mas aí vai ter muita gente que vai falar de experiências, eu não vou falar todas as minhas, porque senão a gente não vai ter nem assunto para as outras mães. Mas eu hoje em dia cuido de tudo. E não só disso, como também disso, que eu acho que é a principal função dos óleos essenciais na vida das nossas crianças. Vocês imaginem o quanto esse tratamento, esse equilíbrio de emoções que a gente faz com o uso dos óleos essenciais, vai trazer um bem no futuro dos nossos filhos. Imagine que a gente não teve esse subsídio. Imagine que hoje a gente tem, sim, uma geração de pessoas que tem muitos problemas emocionais. Sim, mas por quê? Porque naquela época, veja, nossos pais não tinham conhecimento. Não era preocupação do momento. O mundo vivia outro momento, né? Era outra fase. Então, para mim, uma das principais questões que eu faço questão de sempre trabalhar com os meus filhos e uso também os óleos, é a questão emocional. Então, vou falar mais um exemplo só. Eu falei de da situação da saúde física dos meus filhos. Eu vou falar agora de uma situação da saúde emocional. Meu filho mais velho, Gabriel,
vinha corriqueiramente com noites conturbadas. Ele não tinha insônia, ele não tinha problema de voltar a dormir, mas ele acordava diversas vezes ao longo da noite. E ia para o meu quarto diversas vezes e me acordava todas as vezes, porque ele não fazia papai, quero ir no banheiro, papai, eu te amo. Ele fazia mamãe, mamãe, mamãe. E eu estava tendo uma péssima noite de sono, não porque ele estivesse tendo insônia ou nada disso, porque ele voltava para o quartinho dele e dormia logo depois, de boa. Mas eu não. Então eu passava essa noite aí em altos e baixos. Eu falei, não, então vamos ver. Já se os olhos fazem efeito aí nessa parte física, e eu leio tanto sobre a parte emocional, o que que vai ser? E aí, na época, eu não lembro se foi Sil ou se foi Malu, me indicou o Juniper e o Cedro, e eu fiz uso do Juniper e do Cedro por um tempo, e realmente era uma questão de medo noturno. Filminhos que ele assistia, enfim, às vezes não só filminhos, mas situações do dia a dia que iam causando medinhos nele, e aquilo perturbava a noite dele. E eu tive um excelente resultado. Tanto é que eu digo, aqui em casa, os óleos mais usados para dormir não são a lavanda e o Serenity, tá? Que é o que todo mundo usa. Aqui, os óleos usados para dormir são o Brief, eu uso para dormir porque meu marido ronca. Então, ele para de roncar e eu durmo super bem. E no quarto dos meus filhos, os óleos mais utilizados são o cedro e o eucalipto, porque Gabriel adora o eucalipto por conta da questão respiratória e ele ama a mistura dos dois. E ele mesmo diz, mamãe, isso aqui me deixa seguro. Quer dizer, ele já entendeu o poder, porque eu faço questão também de ler para ele o que aquele óleo pode trazer para ele de benefício. Porque ele já tem uma certa idade para entendimento. É diferente, claro, às vezes quando a gente está lidando com um bebê e uma criança menor, não. Mas uma criança de 10 anos já tem esse discernimento, uma criança de 8 anos já tem esse discernimento, de pelo menos ouvir. E aquilo ali entra na cabecinha dele de forma tão saudável, que até pelo fato dele saber que aquilo ali pode trazer o bem que ele está precisando, ele já absorve. O psicológico dele também já absorve o bem que aquele óleo pode trazer. Então, esses são os dois usos que eu queria falar aqui para vocês. São duas experiências que eu tenho sensacionais, as duas fizeram muito efeito e eu adoro compartilhar sempre o que me faz bem. Então, eram essas duas que eu queria trazer hoje. Tem muitas outras, mas vou deixar para outras pessoas. Vou chamar aqui, deixa eu ver, tem muita mãe aqui hoje nessa Posso live. comentar uma coisa bem rapidinha primeiro? Pode falar tudo. Mas tu chama, vai procurando alguém. Interessante, né, que a Renata falou, associar. Então, o cheiro, né, ele sempre vai te associar com alguma coisa. Pode ser um cheiro muito bom, mas se for uma coisa ruim, aquele cheiro vai te trazer emoções ruins, né? Apesar de que o próprio óleo essencial já promove uma sensação, já promove um balanço das emoções, mas também essa associação é muito importante. Por isso que eu digo que uma coisa super importante quando vai introduzir os óleos essenciais em criança é a forma que você introduz, né? Então, você foi perfeita, mas muitas vezes a mãe força, não vem aqui que eu vou passar um óleo em você. E ele começa a não gostar, não gostar daqui, pega pelo braço, vem cá, tá muito irritado, deixa eu passar o óleo aqui. Então, a gente tem que lembrar de que toda experiência, né, você não quer que ele não queira o óleo, você quer que ele aceite o óleo. Então, é bem importante a forma que você introduz. Eu me lembro um menininho, né, eu mesmo conversando com ele, conversei com a mãe, e a gente falou, a gente fez massagenzinha, a gente brincou, e aquilo foi uma coisa agradável. E ele teve uma experiência muito boa, e ele sempre pedia do óleo. Já como algumas situações que eu fiquei... eu sei que os óleos podiam ajudar muito, mas da forma que foi introduzido, ele foi rejeitado. Então, uma coisa muito, muito importante é a forma que a gente introduz as crianças, né? Tem que e aí é justamente positiva. A questão de você conhecer o seu filho, né? E buscar. Naquela época, a minha primeira busca foi a praticidade. E eu fui para o difusor. E o difusor é encantador para a criança. O difusor é encantador. Gente, as crianças, elas olham para aquela luzinha, para aquele difusor. Aquilo é mágico para elas. Claro, possivelmente tem algumas crianças que não se encantam com aquilo e que não acham interessante. A maioria é uma boa ideia. Mas a maioria se encanta. A maioria se encanta. Foi o meu primeiro momento. E claro que hoje em dia eu uso de todas as formas. Os meninos usam através de inaladorzinhos, aqueles inaladores de plásticozinho que a gente coloca, né, o feltrozinho para eles inalarem diretamente, que eu acho aquilo super prático.
A gente usa muito também de forma tópica. Por exemplo, o On Guard eu gosto muito, hoje em dia, de usar de forma tópica. Como o Gabriel sempre escolhe, né? O Gabriel ou o Pedro sempre escolhem outros óleos para pôr no difusor, o On Guard eu uso topicamente, né? Uso na planta dos pés. Eu gosto também de usar muitos óleos ao longo da coluna até a nuca. É uma das formas que eu mais gosto de usar também quando eu uso o toque, né? Então, você vai adaptar. Ao mesmo tempo que a gente fala aí sobre o toque, sobre a massagem, muitas vezes a gente diz aquela ligação do pai e da criança, do cuidador e da criança, de fazer a massagem, de passar o óleo, para muitos é delícia, para muitos é agradável. Mas também existem aquelas crianças que repelem o toque, né? Seja por repelir o toque, porque tem algum transtorno, e a gente sabe que cada transtorno vai ter aí uma característica diferente, ou seja, pelo fato dela ser uma criança realmente que tem aquela sensibilidade, que sente cosquinha, e aquilo não está sendo tão agradável. Então, se você percebe que não é agradável para a criança o uso tópicos, você tem como utilizar da outra forma, né? Do uso inalatório. Então, você vai fazer essa adaptação. E isso é bem bacana para que a criança sinta prazer em usar o óleo, para que a criança queira utilizar aquele bem-estar também, né? Para que ela tenha essa percepção de que é bacana, mas que ela também queira utilizar. Que ela não utilize aquilo como um remédio, uma coisa forçada. Você tem que fazer, é obrigatório, né? É diferente a forma como você recebe. Até a consequência daquela recepção, né? A consequência é muito melhor quando é de uma forma gostosa. Né? Por isso que eu digo, quando você repele o cheiro de um óleo, né? Quando ele não lhe é agradável e você precisa daquela substância, precisa daquele óleo no seu organismo para alguma cura, use na planta dos pés. Use no local onde você não vai sentir o cheiro, porque você vai ter o benefício da mesma forma. É assim que eu faço com os óleos que eu preciso e que eu não gosto do cheiro. Porque, veja, não é unanimidade. Nada é unanimidade, né? Imagine cheiro, né? Tem gente que adora doce, tem gente que adora cítrico. Eu sou a dos cítricos. Tem gente que ama os florais. E eu não sou nem tanto dos florais. Mas eu preciso, eu sou mulher, preciso lá das questões hormonais. E aí eu vou lá e tomo ele no pé. E vamos embora, né? A gente vai adaptar aí o nosso uso da mesma forma que a gente adapta ao adulto, a gente faz adaptação também à criança, né? Mas eu tô falando demais, senão não vou deixar tempo para ninguém. Vamos lá, eu vou chamar quem agora? Vou chamar a Virgínia. Virgínia, que fez a primeira live essa semana, tá adorando falar ao vivo. E ela também começou a experiência do uso dos óleos porque também queria uma situação ligada à filha dela. Isso. Então, é bacana ela falar aqui como foi aí a introdução do uso dos óleos na vida da filha dela. Me fale aí, Virgínia. Então, ouvindo você... Boa tarde, todo mundo. Então, para quem não me conhece, sou Virgínia, né? Ai, tô bem... Ai, gente. Então, eu tava ouvindo vocês duas falarem, Beth, e aí aconteceu exatamente eu anotei aqui 3 casos, vou ser bem rápida. O filho da minha amiga, ele tava com aquele cravo plantar, tá? E a gente começou usando com ele os óleos para esse cravo. Ele sentia muita dor, eram 3 olhos assim enormes. E aí curou. O orégano e a melaleuca, ele usou durante uns 15 dias e sumiu. Eu tenho foto do antes e depois, eu já botei até no grupo. Ele se apaixonou. Porque assim, ele tinha muita dor, ele sentia muita dor. O pai é médico, ele já tinha feito alguns tratamentos. Depois que ele começou, que ele usou, que com alguns dias a dor passou, porque ele botava o pé no chão e sentia dor, né? E a sensação de bem-estar foi rápida. Eu fico muito tremendo quando eu falo. Depois disso, ele pegou o difusor para ele, a caixinha da mãe dele, e os olhos são dele. Então, na hora que ele vai dormir, na hora que ele vai estudar, ele tem olho para tudo. A mãe tira foto e manda para mim. Outro dia eu postei no meu Instagram. Então, a mãe outro dia estava apresentando, ele treinando o TCC dela. Ele parou e fez, mãe, cadê os olhos? Aí ela, eu nem pensei hoje. Não, ele foi, pegou, olhou. Aí é bonitinho o que ela me mostra. Ele abre a caixinha, analisa para a situação, ou seja, ele já está se identificando. Então, a introdução do óleo foi boa, né, Beth? Como você falou aí. Super importante. Entendeu? Foi bem para ele. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que eu tenho é da minha sobrinha. Era para falar de minha filha, né? Mas é minha sobrinha. Minha sobrinha, ela não gosta de estudar, ela decidiu que quer ser artista, ela tem 10 anos e ela disse que estudo não é para ela. Tá, teve um dia que minha cunhada acordou, quando entrou no quarto dela, estava um difusor, 3 óleos. Eu gostei desse. Ela foi na caixa da mãe, ligou o difusor e já fez a mistura. Então, todos os dias,
com esse homeschool agora, quando você abre a porta do quarto dela, tá o difusor, ou seja, faz bem. Ela mesmo decidiu, ela escolheu os olhos dela. Engraçado, gente, é uma mistura meio maluca, mas tá lá, tá? Outra coisa, então, ou seja, a criança mesmo que se identificou, né? Outra, minha filha, não queria, adolescente, que meus olhos, eu acho que ela tá meio com ciúmes, que só deu atenção aos olhos. Ela tá, quer seus olhos, não sei o quê. Agora ela já fez a própria misturinha dela. Ou seja, ela escolheu os olhos dela, colocou aqui, é a mistura dela. Ninguém tem, viu, gente? Ela criou. Ótimo. Ou seja, ela tem 16 anos. Patenteado. Patenteado, exatamente. Tem o Kit Kids, que ela ama, até eu tô testando, porque tô achando um sucesso, eu tô até botando no Adorei, inclusive, a série que você tá fazendo do teste do Kit Kids. Eu estou usando de verdade. Eu tô colocando, hoje foi no computador, botei para dormir, estou usando de verdade. E estou botando lá meu depoimento. E que foi. E a outra coisa, eu conheci uma pessoa, fui indicada, fiz um Zoom com ela mora em Miami, é o último, eu juro. E o filho dela tem autismo, ou é autista, eu não sei o termo, toda hora eu me confundo. E aí eu, conversando com ela, Virginia, eu quero esses olhos para mim. Comprou, recebeu, esqueceu de me avisar. Passou no primeiro dia, estudou, tal, colocou uma gota de vétiver, uma gota de lavanda no difusor, o menino tem 3 anos. 2 noites. Na terceira noite, quando ela foi para a escola, ou a terapia, não sei, já estava liberado, o terapeuta, ou foi o professor, uma coisa dela, das terapias, perguntou qual foi a medicação. Que o menino, ele estava, mais sociável, mais calmo, no tratamento. mais calmo e socializou. Ela me ligou. Não. Aí ela disse assim, gente, ó, eu estou usando, tem 2 noites, 2 gotas, mas eu acho que não foi isso, não. Aí me ligou, Virginia, meus olhos chegaram, me contou, eu me arrepiei, chorei, né, tal. E aí ela continuou usando. Uma semana depois, outra terapia chamou para perguntar o que estava acontecendo. Ou seja, gente, faz muito bem. Olha, eu tenho assim, eu vou escrever um livro. Beth, vai arrepiar. Chorei. Então eu vou puxar. É que eu tô arrepiada da bochecha. É porque muito legal. Eu sou cabeluda, eu arrepio a bochecha toda. Olha, é o inferno esse negócio. Eu pedi para ela vir aqui. Eu pedi para ela vir. Ela disse, Virginia, eu vou estar. O inferno não, desculpem, é o céu, né? Porque arrepiar é bom demais. Pede para ela gravar, mas já tá ótimo você falando. Que coisa linda. Eu vou puxar o gancho do autismo de Virginia e vou partir para Ju. Ju, me fale aí sua experiência com os olhos. Ju também começou a usar os óleos essenciais, primeiramente por conta do filho, e depois ela foi adaptar para ela. Mas o primeiro foco da vida dela era no filho, né? Exato, foi uma relação exatamente. engraçadíssima. Então, eu quero que ela agora... Foi ótimo, porque já puxou o gancho de Ju. Vai lá, Ju. Isso. Meu filho é Guilherme, tem 6 anos, e ele é autista. Gente, eu me emocionei com a história de Virginia, desculpa. É porque, assim, é muito impressionante, realmente, é o efeito que causa nos nossos filhos e na gente também, né? Então, eu entrei na doTERRA porque eu não sabia nem o que era óleo. E dia 25 de dezembro eu fui numa cafeteria com meu filho e ele começou a ter excessos de comportamento e algumas pessoas olharam e uma delas se levantou e veio até a minha mesa. E disse, você conhece os óleos essenciais? Que já deu certo para algumas pessoas e tal. Eu não sei. E aí foi quando ela me falou de Renata e tal. Eu cheguei em casa, comecei a pesquisar o que era óleo essencial. Dia 27 eu já encomendei alguns óleos, assim, não sabia de nada de óleo essencial. E antes de chegarem os óleos, eu já tinha estudado tanto que eu já tinha encomendado a caixinha. Eu já tinha encomendado o Kit Brasil e comecei a usar com o Guilherme. Assim, ele, para dormir, a maioria dos autistas, eles têm dificuldade com sono. Então, ele utilizava melatonina toda noite para poder conseguir dormir. E mesmo assim, às vezes, ele acordava durante a noite, né? E ficava gritando, enfim, né? E eu comecei a utilizar os óleos para o sono, comecei a utilizar os óleos para que ele se acalmasse durante o dia. E é impressionante como o efeito é maravilhoso. Então, hoje em dia, Guilherme não usa mais melatonina.
são só óleos essenciais. Durante o dia, quando ele tem algum excesso, eu fiz um blendzinho meu mesmo, do meu estudo, e fui colocando, enfim. E eu passo 10 minutinhos, no máximo, depois ele já está calmo. Ele não está mais agressivo, ele não está mais irritado. É impressionante. Então, assim, eu comecei com os óleos por conta do meu filho autista, e hoje em dia eu tenho trazido para a minha vida, para minha filha adolescente, Virgínia também, tenho tentado do mesmo jeito que você. E ela também fica meio relutante, mas às vezes ela, mãe, aí ela chega com uma carinha de vergonha no meu quarto, mãe, eu tô com dor de barriga, será que não tem aquele óleo para você botar ela gosta na cápsulazinha, aí eu boto os Engeste para ela, dou e ela tudo bem, fica tudo bem. Então, assim, para mim, os óleos são maravilhosos, maravilhosos. E eu uso topicamente, uso no difusor e maravilha. Para mim é tudo de bom e a partir daí eu decidi compartilhar também com as pessoas esse benefício. Temos a obrigação, né? É isso aí. O óleo, ele é tão mágico que essa pessoa que foi até Ju na cafeteria, eu imaginava que era amiga de Ju, tá? Ela é uma amiga minha. E eu imaginava que ela era amiga de Ju. E ela usa os óleos, ela ama os óleos, a família toda usa, ela não trabalha com óleos. Mas ela foi até Ju, e Ju, quando chegou pra mim, disse, foi fulana que me indicou pra te ligar. Então, pra mim, Ju era amiga da fulana. Tanto é que eu salvei Juliana, amiga de X. E nos falamos durante séculos. Bom, encontrei com essa amiga minha. Eu falei, fulana, você não sabe. Sabe Ju, sua amiga? Então, ela tá se dando super bem, graças a Deus, tá dando super certo com o filho dela. Que Ju, minha amiga? Ju, sua amiga, que você indicou, que tem um filho autista. Ela não é minha amiga, ela é uma conhecida. A gente tava num lugar... Aí ela me falou, a gente tava no Seu Bento, aconteceu uma situação, eu fiquei assim, tão tocada que fui até ela e conversei com ela. Achei até que eu estava sendo invasiva, né, de estar ali, mas eu fui lá e conversei com ela. Eu falei, caramba, velho, porque é muito tocante, né? Então, as pessoas, quando elas usam e elas sentem o benefício, seja o mínimo que seja na vida dela, ela quer que aquele benefício toque a todos os outros, né? Foi assim a história de Ju, é muito linda mesmo. Que legal. Adorei seu depoimento. Vamos ver quem vai agora. Vou sortear. Deixa eu ver agora. Vai, Paula. Paula, você tem experiência com seus filhos? Eu acho que você tem experiência até demais, né? Vamos lá, eu quero saber um pouquinho aí. Cadê? Tira o microfone. Cadê ela? Paula é inovadora, tá? Antes de todo mundo pensar em usar em bebê, ela já usava em recém-nascido. Parabéns. Então, vamos lá, Paula. Isso mesmo. Sim, só não achei justo comigo eu ser depois de Juliana, né? Juliana tem que ser a última. Acabou com as emoções para qualquer pessoa falar, Juliana. Lindo seu depoimento, Ju. É o seguinte, aqui em casa eu conheci os olhos através de uma amiga. É sempre assim, né? Alguém chega na vida da gente, depois de ver você passando por vários momentos difíceis. Meu filho mais velho, ele teve uma otite de repetição contínua, 10 otites, e aí operou de adenoide. Quando operou de adenoide, eu achava que minha vida ia melhorar assim, 200%. Ele apresentou uma rinite reativa a essa cirurgia. Da cicatrização, e não cicatrizava, e, enfim, ele vivia com o nariz correndo. Jatamias alergue, todos aqueles remédios que todos os meus conhecem, corticoide, antialérgico, todos eles utilizavam. Uma bela amiga me apareceu aqui na minha casa com um rolão pronto e fez você já usou de tudo, né? Então, deu uma chance para uma coisa nova. Toma aqui seu rolãozinho. Eu tacava no menino inteiro, né? Porque eu vivia só os lugares, eu dava banho no menino. E óleo essencial. 7 dias foi o uso que eu fiz, da forma que ela me ensinou. Vitor parou o nariz até hoje. Ninguém disse que ele era a mesma criança. Todo mundo fica impressionado quando vê o menino do nariz pingando, tomando banho de piscina no frio, na chuva, ele toma banho todo dia. E aí essa resposta foi muito saudável para a minha vida, eu introduzi, porque eu era uma pessoa do corticoide também, né? Uma tendência, as respiratórias são muito hereditárias, né? Meu esposo tem, eu tenho, os filhos, consequentemente, pelo menos me diziam todos alergistas. Daí, quando o Otávio nasceu, Vitor já usava rolão sozinho.
como o Débora falou, a experiência inicial tem que ser muito prazerosa. Ele tem um boneco lindo chamado Dudu, a gente passava óleo em Dudu todo, era tubos de óleo, porque Dudu tinha que batumar Dudu primeiro e depois a gente embatumava ele. Que E aí, quando o legal. Otávio nasceu, eu falei, gente, a gente dá para esses meninos recém-nascidos, é cole não sei o quê, cole bererê, cole barará, dá remédio, põe remedinho no dente, põe remedinho todo de sono, vou tacar óleo nesse cabrinho. E aí, Otávio é um objeto de estudo sem remédio. É maravilhoso minha experiência com o Otávio. Porque o Otávio faz 8 meses, próxima semana, e nunca usou nenhum medicamento. Ele não usou remédio para cólica, ele não usou remédio. Já nasceu seu primeiro dentinho e eu não passei nada. Agora usei. Olha, o povo diz não pode abaixo de 6 meses. Eu digo, risquei a tabela. Pessoal, com licença, risquei e faço. Boto lá uma gotinha, faço uma diluição bem segura, mas uso lavanda desde o nascimento. E aí, no meio do caminho da história do Otávio, entrou o Zengeste, porque ele era o indicativo de criança PLV. Quando ele tinha 1 mês de nascido, ele começou a ter cólica, com sangramento, e aí eu entrei com o Zengeste de barriga, essa parte do estômago, e eu sei que ele tem todo indicativo de ser a PLV, mas toma leite com lactase, com o Zengeste. E por isso, não sei, né? Mas que toma, toma. Então, a minha experiência é essa, é saber que o efeito acontece, e que a gente vê um produto que faz parte da nossa vida, que a gente vê a resposta dentro de casa, a gente vê a coisa acontecer. Quando eu vendo para as pessoas, o povo diz até, eu disse, Renata, eu nunca vendi um clipe, eu não sei vender, eu sou servidora pública, você sentar e cumprir meus processos e ir para casa. Mas você está vendendo uma coisa que você quer que beneficie outra pessoa. Eu vendi inicialmente, comecei a vender super bem, todo mundo fala, você deslanchou. Eu digo, claro, essas já eram minhas clientes de uso, já eram amigas que eu queria que usar. Toma aqui, usa. Sim, vai usar no vídeo assim, sem venda. Quando a venda ocorreu, foi uma consequência de uma coisa que trouxe frutos para minha casa, trouxe frutos para minha família, e eu quero que traga para mais e mais pessoas. Por isso eu entrei no Duterra, eu entrei com o ímpeto de fazer bem, beneficiar as pessoas como eu pude ser beneficiada por aquela amiga do Rolãozinho que também não vendia. E só queria me dizer, tá aqui uma coisa nova e vai fazer bem para sua família. É isso. Que É legal. longa, né? Lindo! Não A mesa de vai. pauta de hoje é muito massa, porque a gente tem experiência de tudo aqui. Cada uma tem uma experiência numa área diferente, né? Cada um fala um pouquinho diferente do outro, né? Um modo de falar, um modo de usar. Cada criança tão especial e se beneficiando aí dos óleos essenciais, né? Deixa eu ver quem é que vai falar aqui agora. Dete, já que falou do Zengeste, você pode falar um pouquinho do Zengeste com alguma criança da sua vida? Bem, o Zengeste é bem especial para mim, porque foi o motivo de eu conhecer, né, os óleos essenciais. Então, não foi com minha filha, mas foi com minha neta, né? Então, quem me conhece sabe que eu tenho 10 netos, e minha primeira neta, a Leia, ela nasceu com um problema bem sério, né, de constipação. Então, é constipação crônica. E desde bebezinha, era um sofrimento incrível, era muito choro, sangramento, e foi assim durante 3 anos. E quando chegou 3 anos, o médico realmente falou, não, a gente tem que ir para um especialista, e apesar de ter lista do que comer, do que não comer, ser ótima em comer fruta, ameixa, mamão, muito líquido, nada estava adiantando, e fez também teste de alergia, nada. E aí começou esse tratamento muito chato, que inclusive tinha que fazer lavagem, era super desagradável, ela chorava muito. E a minha filha mais nova, que é a natureba da família, que inclusive hoje o neném nasce e já tem os 3 olhinhos, um no umbigo, outro na cabeça, e os olhos assim que nasce, que inclusive é na água, né? Já nasce na água com cordão umbilical ainda, já está com óleo. Então, é incrível. Você tem que saber o que está fazendo, né? Dentro da segurança, por isso que a gente não pode espalhar, né? Porque tem que saber o que você está fazendo e conhecendo. Mas tenho bastante experiência de nenenzinho também. Mas, então, com 3 aninhos, ela conheceu, procurou os óleos essenciais, porque ela estudando para uma forma natural de cuidar da saúde, viu e buscou qual seria o mais puro. Não foi muito fácil, são quase 8 anos atrás. E ela encontrou a doTERRA, os mais testados, né? E ela sabia que era seguro. E aí ela, com esse olhinho, comprou e um livro, né? O Mother Essential.
Aí chegando visitar minha outra filha, que é a mãe da Leia, que tem o problema. Então nós abrimos e vimos que aqui nos Estados Unidos se chama Digest Zen. E ali é o Zen Gest, é o mesmo óleo. Com azeite, que a gente nem tinha óleo de coco, né? O azeite, 2 gotinhas na mão, passamos na barriguinha dela assim, simples assim, uma massagenzinha que ela gostou e ela foi brincar. Em menos de uma hora, ela chegou na sala, pela primeira vez na vida, ela chegou e falou: mamãe, fui ao banheiro, sozinha e toda feliz. Então você imagina como aquilo chamou a atenção, né, de todo mundo. Puxa, mas que incrível, em menos de uma hora. Então a minha filha parou com aquele tratamento que envolvia várias coisas, inclusive fibra de adulto, que dava cólica nela o dia inteiro. Era assim, eu não estou exagerando, prometo, era um drama. E começamos uma vez por dia pela manhã, 2 gotinhas do Zen Gest com azeite, e ela começou a ser reguladinha todos os dias ao banheiro, bem orgulhosa, né? Porque até então era difícil até tirar a fralda, porque ela tinha muito medo até de fazer o pipi. Toda feliz que ela cresceu e todos os dias ela ia ao banheiro. Então hoje fizemos isso por 2 meses. Depois de 2 meses parou de usar o óleo e nunca mais ela teve problema. Então agora ela está com 10, já vai fazer 11 e ela ama os óleos essenciais. Por quê? A experiência primeira, imagina a dor, o sofrimento que ela tinha. Cada vez que ela ia no banheiro era muito choro. Quem conhece o Vitor, que está bem aí, se ela precisasse no banheiro, ele já pegava a chave do carro e saía, que ele não aguentava ver ela sofrer. Então, uma coisa tão simples. E naquela experiência que eu tive, eu sei como vocês se sentem, porque naquela época eu decidi, gente, uma coisa tão séria para nossa família e uma coisa tão simples, pura, pôde auxiliar, eu preciso falar para o mundo. E eu sempre pensava, se tivesse alguma criança no mundo passando esse problema, eu quero chegar até ela. E por isso que a gente tem 10 mil hoje, para chegar em todas elas, né? E realmente é uma bênção mesmo. Temos aqui na natureza o que a gente precisa, né? Amém. Vamos ver quem vai ser agora. Deixa eu ver. Malu tá aí? A Lu tá ali, escondidinha, atrás da foto dela. Cadê você? E com criança ainda, hoje tá bom. Eu quase trouxe meus netos todos aqui, ó. Se você estiver na rua, eu posso puxar outra e depois você fala, quer? Acho que sim, né? Não? Sim. Eu tô aqui, ó. Eu tô, na realidade, estacionada e ia sair do estacionamento, mas posso falar? Vou falar rápido. Então fala rápido, você. Fala rápido, vai lá. Então, vou falar rápido. Eu sou uma apaixonada de carteirinha pelo kit infantil. Porque eu acho que ele faz com que as crianças tenham a capacidade de identificar, elas se autodiagnosticam, elas percebem, elas param, criam uma certa autonomia, empoderadas, né? Empoderadas. Isso, coisa que nós adultos não conseguimos fazer, né? Então a gente não sabe quando está depressiva, quando está com ansiedade, quando está com problema, quando está com raiva. Então a gente não consegue se diagnosticar às vezes e pegar um óleo e saber o que fazer. E a criança, esse kit infantil com as suas cores, com os seus nomes, faz com que elas visualmente associem um resultado. Pode comer. Associem um resultado a um objeto, né, que elas usaram ali, que fez bem, então na próxima vez elas também vão usar aquilo lá. Mas a minha experiência que eu vou falar é sobre o melaleuca, que não é do kit infantil. Então a gente estava em viagem e não tinha médico, não tinha remédio, tinha óleo, mas eu sempre dei a alternativa para os meus filhos de usar o óleo. Eu falava, eu tenho óleo e tenho remédio, o que você quer? Então, muitos, por muito tempo, falavam, não, eu quero remédio. E o meu pequeno, que está aqui atrás, em algum lugar, nunca gostou dos óleos, do cheiro, achava muito forte. E sempre foi remédio. Então, quando a gente viajou para esse lugar, que estava era o fim do mundo, aí eu falei, cara, ele acordou com uma bochecha de Kiko.
E caramba, o que que é essa bochecha de Kiko? A gente estava na praia, eu não tenho remédio, não tenho médico, não tem nada. E ele chorava, chorava, chorava. Quando eu abri a boca era uma afta, animal. E eu falava, caramba, Bruno, tem melaleuca, pode? Não, não pode, não pode. Passou vir quase o dia inteiro negando a melaleuca. Quando à noite ele se rendeu para melaleuca, eu falei, então tá bom, agora ferrou, né? Porque melaleuca a gente usa internamente. Então se o bicho já odiava, imagina agora. Agora mais nunca. Agora que o Baigon pegou. Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, tem que rezar para dar certo agora. E eu passei o melaleuca puro em cima da bochecha dele. Do lado de fora? Do lado de fora, aqui, exatamente aqui. E aí foi. Cada meia hora eu passava a melaleuca. Quando ele dormiu, eu abri um pouquinho a boca assim e pus um pouquinho da melaleuca por dentro. Ele deu uma babada. Eu dei uma babada, ele deu uma babada, mas logo se voltou a dormir e continuou. No dia seguinte, cara, a bochecha não estava mais lá. A bochecha estava, a bochecha do Kiko é que não estava. Essa pessoa aqui. E aí, a partir daí, ele se rendeu aos olhos. Então, ele agora, apesar de alguns olhos não fazerem tanto o agrado, né, dele, ele se rende ao efeito que o óleo faz. Então, ele recorre ao óleo com muito mais frequência agora. Chega, agora eu vou dirigir. Que legal. Obrigada, Malu. Legal que ela não forçou, né? Vou puxar a irmã agora. Vou puxar a Sil. irmã. Nossa aromaterapeuta, Sil. Ai, gente. Criança, me conte, com aqueles dois lindos. Sim, na verdade, assim, realmente os óleos essenciais para minha filha foi o que realmente me convenceu também do sucesso, né, do uso dos óleos essenciais, porque ela tinha um problema igual os seus com questões respiratórias, mas o dela, ela tinha uma tosse brônquica e aí desenvolvia para uma bronquite mais aguda, né? E eu sempre ia para o corticoide, para o antibiótico, tinha que ir para o médico. E aí chegou uma hora que, quando eu conheci os óleos essenciais, né, da doTERRA, tinha o Brief, e aí, pesquisando, eu sabia que ele seria uma alternativa. Eu comecei a fazer uso na Amanda, e foi assim, pausadamente, eu comecei a usar. Quando ela começava aquele chiadinho, aquela tosse meio esquisita, eu já passava topicamente no peito, nas costas, né? E eu via que aquilo não avançava, era incrível, não saía daquele momento e depois melhorava. Então, eu já nem precisava mais acompanhar para o médico, entrar no corticoide, entrar no antibiótico, e aquilo foi assim uma rotina, até que hoje eu não uso nem mais o Brief nela, porque passou em um ano fazendo esse procedimento com ela, eu vi que ela amadureceu também o pulmãozinho, né, a imunidade dela. Então, para mim, foi algo incrível. Aí tem a questão emocional, né, porque ela tem a questão da dermatite atópica também. E aí eu fui nos óleos que ela se identificava, que iniciou com a laranja doce, ela gostava, então eu fazia ela se acalmar com aquele olhinho. Hoje ela gosta da lavanda, ela consegue, assim, ela fala, ai mãe, que delícia sentir o aroma da lavanda, então eu sei que aquilo está fazendo bem para ela emocionalmente, né? Então, assim, com ela, eu vejo que ela tem uma identidade com os óleos essenciais maravilhoso. E aí eu queria falar sobre a questão do uso em bebê, né? Porque eu tenho a minha netinha, ela nasceu, né, no final do ano, assim, então foi uma surpresa e de uma certa forma a gente tem essa restrição do uso, né, dos óleos no bebê por conta de que só alguns óleos e tem que ser de determinada forma. Então, assim, eu não introduzi de início os óleos essenciais, mas quando eu vi que ela teve que ir para um antibiótico com 1 mês de idade, falei, como não introduzir o óleo essencial? Né? Se eu estou agredindo ela com um medicamento tão forte que é um antibiótico,
né? Então, peraí, eu vou começar a usar, sim, os óleos essenciais no meu bebê. É claro, como a Dete falou, a gente tem que ter essa responsabilidade de saber quais são os óleos, de que forma passar, não é tudo. Mas no momento em que você tem uma escolha, né, uma alternativa natural, puxa, eu não pensei duas vezes. E assim, e comecei a usar logo com um mês nela. A minha filha, já fui orientando como fazer esse uso, né, na minha filha, com a filha dela, com o bebezinho. E assim, e virou uma prática muito gostosa com a minha neta, né? Então, isso também foi muito gostoso, tá? Entendendo que a gente realmente tem esse empoderamento da saúde, né? Esse trabalho que faz com que, de forma preventiva, ou até mesmo um tratamento que vai melhorando, né, a saúde dos nossos filhos, não temos como negar isso. Então, é incrível, gente. Olha, os depoimentos estão lindos, né? Eu assim, amo ouvir o depoimento da Dete, que eu sempre está, né, retomando esse depoimento, e é incrível ver realmente esse sucesso, né, na saúde das nossas crianças. Super incentivo. Gente, isso que a Sil falou, né, sobre os cuidados, né, até para a introdução no bebê, e a gente falou aqui de alguns relatos de bebê, de uso em bebê. Logo no iniciozinho, nem todo mundo que está aqui estava no início. Um dos principais pontos que eu toquei aqui antes de introduzir a mesa redonda das pais, das mães, né? Que pena que não tem pais, porque senão seria de pais também. Mas é o fato de ser importante que a gente procure se educar ao uso do produto, seja para nós ou para as crianças. Se a gente se educa, a gente usa de forma correta, a gente usa de forma eficiente, de forma segura, e o resultado vem de forma linda, de forma benéfica para aquela pessoa que você está colocando. Então, vai lá. Tem material no site da doTERRA, tem material no Healing Drops, que tá sendo anfitrião, como é que fala? Ciceroneando, né? Hosting, eu só sei em inglês. Vai lá, que material é o que não falta. Se instrui, lê, procura saber, mas isso não é só com os olhos, não. Tudo que você usa nos seus filhos, tudo que você usa na sua vida. A gente precisa saber o que a gente faz conosco, né? Às vezes as pessoas querem que as informações caiam do céu, né? Que aquilo ali chegue para elas de forma presenteada. Tá aqui, é assim, passa dessa forma. E sequer questionam, sequer perguntam, né? Elas querem que caia do céu a informação. E nem sempre é assim, principalmente quando é uma coisa que está cuidando do nosso bem-estar, da nossa saúde, seja física ou emocional. Então, esse ponto que Sil tocou aí, né, de que é importante o uso seguro, que Dete falou na hora do parto da filha, que tem que saber usar e etc e tal, a gente só obtém essas informações através da leitura, através do estudo, através do conhecimento. Não é através da experiência dos outros, porque lembre que a minha experiência não é a mesma que a sua, porque o meu organismo não é o mesmo do seu, e a sua criança não é igual à minha, e assim por diante, né? Posso falar uma coisinha, rapidinho? Uma coisa que eu amo, né? Você se empoderar é exatamente isso, a consciência, né? Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que eu encontrei quando começou, né? E às vezes as pessoas falam, antigamente eu tinha uma dor de cabeça, nem pensava, tacava o remédio, não sabia o que estava ali, não lia a bula, não sabia o que eu estava botando para dentro de mim, e isso não me importava, só me importava da minha dor de cabeça. Então ela falou, hoje, se eu tenho dor de cabeça, peraí, o que aconteceu comigo? O que eu dormi? Se eu dormi bem? O que eu comi? Eu começo a entender o meu corpo, eu sei exatamente o que eu vou usar. Então, isso que a Renata falou, que é super importante. A gente estava vivendo num automático e que quem lê a bula? Ninguém lê. Então, outro dia, eu falei para um amigo meu, exatamente do omeprazol, quando ele leu a bula, ele falou, o que é isso? O que eu estou tomando? E a maioria não lê, não vê, só coloca para dentro. Então, quando você se empodera com o conhecimento, com a educação, as crianças hoje em dia, né, quando o que a gente está colocando para eles estão aprendendo desde novo a entender o seu próprio corpo, entender suas próprias emoções. Gente, que coisa maravilhosa, isso é empoderar de verdade, né?
de verdade. Aí eu queria contar uma história, mas tá tarde, né? Eu queria que a Fabíola viesse contar. Tenho tempo para contar mais uma ou já passou? Posso Eu contar acho da que tem. Fabíola? A Fabíola tá aí? Não, acho que ela não tá, mas eu vou contar por ela, porque ela botou no Facebook, então eu posso contar. Fabíola não tá, né? A gente tem tempo limitado, Dete? Não, mas vocês que me digam. Porque tinha uns É que tem relatinhos uma também. próxima reunião, né? Vai ter uma próxima reunião daqui a pouco. Ai, desculpa. Não no Então, meu Zoom, não no meu Zoom, mas a gente termina em 1 hora então, tá? Posso contar rápido? Vai ser... rápido. Depois eu quero... Manda bala. Faltou um pouco falar. Eu queria ouvir Sandrinha. Ah, então tá bom. Então vai lá, Eu- depois a gente põe a história da Fabíola. Sandrinha, você topa falar rapidinho aí uma coisinha? Depois a gente vê aqui se consegue mais alguém. E Dete fala essa história de Fabíola. A gente faz uma segunda mesa de mãe redonda, se não couber. Gostei, hein? Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, né? Mas Renata me chama de Sandrinha, porque nós somos primas. Tata e Sandrinha, pronto, tá tudo certo. Não, tá tudo certo, tá, gente? Se ela for, vocês já sabem que sou eu. Até eu já chamo ela de Sandrinha. É mesmo, Sil. Então, meu caso é praticamente próximo da Tata e da Sil, né? Gabriel, meu filho, que meu filho também se chama Gabriel, tem um probleminha também com essa questão respiratória e quem abriu os meus olhos para os olhos da Doterra foi o Breathe, né? E o Copaíba. E também a gente teve uma boa assim, situação que ele teve uma verruga que já vinha 2 meses com um bendito de um ácido e já estava comendo ao redor, né, da pele dele. A bendita da verruga não morria, mas o ácido já estava corroendo a pele ali na lateral. Então, eu falei para a pediatra, eu disse, doutora, vamos ter que agilizar esse processo. E aí foi quando a minha mãe me falou sobre o uso do óleo do orégano. Eu não conhecia o orégano, né? E aí comecei a aplicar. Com 2 meses de aplicação, matamos a bendita verruga. E aí a gente colocou um Copaíba e um melaleuca para poder restabelecer aquela área que foi corroendo, né, com ácido na pelezinha dele. Meu filho tem 7 anos, então a pele é fininha, né? Então foi assim um milagre. Eu disse, meu Deus, esse negócio funciona. Foi quando abri os meus olhos. Aí eu disse, Renata, eu disse, Tata, peraí, vamos aqui conversar sobre esses olhos, que esse negócio aqui funciona, e vamos fazer esse negócio começar a crescer e divulgar para esse povo todo aí, porque esse negócio realmente é muito bom. Né? E minha mãe, como já trabalhava com fitoterápico, sempre gostou disso, dessa área, né? Eu chamo ela até de Senhora das Ervas. Eu me afastei muito disso, né? Mas depois que a gente começa a vivenciar, né, no dia a dia da gente, que a gente tem os bons frutos que eles trazem pra gente, emocionalmente, fisicamente, e pronto, aí é paixão pura. Amor, amor. Simplesmente amor. Verdade. Isso. Muito bem, deixa eu ver aqui. Eu quero chamar uma psicóloga. Quero chamar a doutora Amanda. Dá tempo? Dá. 2 minutos. Amanda, você tem 2 minutos. Fale aí um pouquinho. O que você acha aí do uso dos óleos essenciais nessas questões emocionais e físicas? Você faz uso aí com seus pequenos? Você sente o benefício? Opa. Tá sem Então, áudio. Já abri agora. Então, Rei, vou falar especificadamente do kit, né? Que eu sou fã, na verdade, eu sou fã de carteirinha de tudo da Doterra. Só que eu sou psicóloga clínica e aí eu atendo e a busca da maioria das pessoas, na verdade, a nossa busca é muito pelo autoconhecimento, né? Então a gente quer saber, quer entender o que é que a gente sente. E aí eu vou cortar aí e vou para os olhos. Os meus, enfim, minha busca pelos olhos não foi através para os meninos, né? Foi de uma dor de cabeça que eu tive. E aí fui, encontrei e depois descobri o kit, vou usar o kit. Só que aí no kit eu descobri outras coisas. E aí eu tenho um encantamento muito grande por esse kit, porque eu acho que ele faz o que a gente fala muito na psicologia, que é educação emocional. Que, na verdade, essa educação emocional, ela livra, assim, ela poupa demais, lá na frente, as crianças irem buscar o que a gente ainda, hoje em dia, essa geração Coca-Cola, tem tantas crises existenciais. Porque o que é que acontece? Hoje não tem mais, a gente tem até o costume, a gente que é mãe, a gente qualquer coisa, tá chateado, tá triste, a gente faz, não foi nada, venha cá, não chore, né? Eu cuido.
E aí, de alguma maneira, mesmo querendo ajudar, a gente bloqueia um pouquinho isso, porque foi. Então, como é que ele vai entender aquele sentimento dele se a gente está dizendo assim, não foi nada? Foi. Ele ficou chateado ali com alguma coisa, né? E aí, através desse kit, eu comecei a ver aqui em casa os meninos indo muito para esse lugar, o lugar do empoderamento mesmo. É engraçado, você estava falando, eu vi todo mundo falando aí, muito a gente aprende a usar na gente e a usar nos meninos. O kit, eu acho que a gente dá um ensinamento do autocuidado, né? Então, a gente ensina, na verdade, não somente a fazer pelo outro, mas fazer por a gente. Então, eu vejo demais os meninos aqui indo para isso. E aí, na minha época, os super-heróis, a gente queria ter os superpoderes deles e não tem. Aqui em casa, a gente tem, né? Então, eles vão fazer prova e eles levam. E aí eles se acham o máximo mesmo. E eles querem levar. A Lana até me contou, a Lana é minha irmã, me contou um relato que Rebeca, no colégio, uma amiga no dia da prova leva. E quando leva, diz que todo mundo quer passar. Porque imagine, ela vai fazer a prova, mas ela tá com um superpoder, né? Então, o meu vai jogar bola, e ele vai jogar bola, mas ele vai ainda com mais recurso, né? Ele vai mais bravo. Então, enfim. E eu deixo muito eles no acesso para eles poderem identificar o que é que eles querem. Então, quando a gente permite que a criança reconheça o sentimento, que é essa alfabetização emocional que a gente fala, eles lá na frente vão ter acesso a saber o que é que realmente eles são, a identificar que o sorriso largo é alegria mesmo, né? E que a inquietação pode ser uma raiva, pode ser uma ansiedade, e aí ele vai encontrar o recurso nele. Isso é muito bacana. Então, eu vejo, às vezes, um pegando e passando porque, mãe, eu estou inquieto, porque eu estou chateado, ou porque eu estou ansioso com a prova, e eles usam. O meu pequenininho de 8 anos, se eu deixar, ele vai passar todos, porque ele acha o máximo, então ele sai botando, né, que ele tá bravo, ele briga com a irmã, ele vai atrás de um para poder passar, porque ele tá bravo. Ele disse, e aí é bem interessante, que ele quer se acalmar. Mas aí eu tenho uma paixão mesmo por esse kit, fora todos os outros, mas eu acho que o kit infantil, ele trabalha, e aí eu entro também no outro movimento, porque no consultório, se eu pudesse, né, e em vários momentos até, eu quero espalhar para todo mundo, porque eu acho que isso daí é um grande, é uma chave tão rica de amor que a gente dá para os filhos da gente, né? É a gente ensinar. O que é que a gente mais busca agora? É a gente por que é que os olhos estão tão em alta? Porque eles fazem bem também a gente entender que a gente pode se amar, se cuidar, tratar da gente, né? E a gente dá essa oportunidade para os filhos da gente desde pequeno. É uma coisa linda. Quem se ama sabe amar o mundo. Então, a gente vai para um mundo melhor. Legal. Gente, eu adoraria 1001 depoimentos. Eu adoraria depoimento de Jô, de Mariana, de Joana, de tanta gente que está aqui. Mas a gente vai ter que fazer uma outra mesa redonda das mães, porque o nosso tempo está acabando. Dete vai fechar aí para a gente, nossa anfitriã. Eu amei estar aqui com vocês, eu amei ouvir o relato de cada uma. Claro que eu já ouvi alguns deles, mas cada vez que escuto eu me emociono, porque realmente muitas de vocês fazem parte do meu início ao compartilhar dos olhos, né? Eu sou uma apaixonada e tenho um prazer muito grande de compartilhar, mas eu amo receber. Então, receber esse feedback. Um dia desse me perguntaram o que eu gosto mais. Você é tão apaixonada pela advocacia como você é pelos olhos? Que eu sou advogada. Eu falei, eu sou apaixonada pelos dois. Mas a advocacia me traz alguns retornos energéticos, alguns retornos que não são agradáveis. E o olho só me traz retorno agradável. Seja para os cuidados da minha família, ou seja para a energia de quem está me trazendo um relato de amor, um relato de cura, um relato de tratamento que deu certo. Qualquer relato lindo, como de Ju, como essas palavras de Amanda, né, que entende da mente humana, né? Entende, todos nós somos estudiosos, e ela é uma estudiosa das emoções, né? Ela é uma estudiosa. Né? Nós somos também, mas ela lida com isso diariamente. O depoimento de todas vocês. Amei estar aqui. Dete, obrigada pela oportunidade. Amei mesmo. Eu quero repetir essa mesa redonda toda semana agora. Não sei se é possível, mas eu quero. Vamos repetir? Gostei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a Fabíola contar da próxima vez. A gente convida ela. Vamos fazer de novo, tá? Gostei muito. Essa Renata é demais, né? Renata é muito criativa, muito bom. Adorei. E
obrigada por todos vocês estarem aqui. E o objetivo da Universidade Healing Drops é exatamente esse, né? É ajudar, é contribuir e educar. Porque eu acho que a educação é primordial. Então, talvez a gente ficou muito tempo, sei lá, meia assim, o que falar para mim eu faço, o que falar para mim eu faço. Então, o que acontece? Agora a gente abre, né, os nossos horizontes e vamos entender. Eu me lembro que a minha filha, ela teve um estado que ela foi ter neném e que não podia ter em casa. E ela teve que ir no hospital. E ela tinha o plano tudo dela, sabe? E quando forçaram ela que ela tinha que ficar deitada quando ela queria andar, ela assinou um monte de papel e foi embora. Foi embora para casa. Ela falou, não quero saber, eu vou assinar. E eu, como vó, fiquei um pouco nervosa, que as enfermeiras falaram, não, seu neném está em estresse, vai ter que induzir. Eu conheço o meu corpo. E a segurança que ela falou, eu falei, eu tenho que respeitar, tenho que respeitar. Ela foi para casa e acabou só na próxima semana que ela teve o neném. E ela chegou na hora que vocês querem que eu tenha no hospital? Então tá bom. Ela entrou direto, nem deitou na cama, ela teve no chão. A enfermeira teve que jogar um lençol sem remédio nenhum. Ela falou, vocês não vão me forçar a colocar alguma coisa no meu corpo que eu não quero. Ela ficou de cócoras e teve totalmente natural. Quer dizer, porque ela se educou por muito tempo. Ela se educou, ela falou, eu conheço meu corpo. Eu sei o que eu preciso fazer quando eu tenho contração. Vocês não vão me obrigar a ficar deitada numa cama como não é bom para mim. Então, eu não estou falando que isso é para todo mundo, mas esse se conhecer, gente, é incrível. Eu fico toda arrepiada aqui, porque o que a gente está fazendo é um movimento e que a gente não pode ficar, né? Eu falo, como eu me sinto uma pecadora se eu não contribuir com outras pessoas saberem e terem essas ferramentas que nós temos e principalmente para os nossos filhos, não é? Então, muito obrigado. Um grande beijo para vocês, hein? Vamos tirar uma foto? Então tira. Mas não dá para botar também. Todo mundo aparece um pouquinho só para a gente tirar uma foto? Não sei como é que faz isso. Como é que eu faço isso? Com a câmera, não sei. Quem tiver de câmera desligada, será que consegue? Eu tiro o print da tela, quer? Então tira. Mas aí vai trocando, né? Porque todas as mães lindas que querem compartilhar bem-estar com suas famílias. Eita, aí é babado, peraí. Já tirei de uma, deixa eu copiar aqui e depois eu amei. Obrigado, gente. Tirei foto já. Obrigada, Renata. Obrigada, Virgínia. Obrigada a todo mundo. Adorei conhecer. Beijo. Amanda. Beijo. Juliana, que história linda. Jo, nem sei. Quero conhecer todo mundo um dia. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tirei minha foto da outra página. Só tirei de uma página. Vai tirando. Ai, tem outras páginas. Eu também só tirei de uma. Pois é. Pensei que você tinha tirado da outra, mas tá bom. Bom, mas tudo bem. Deu tudo certo. O importante é que todo mundo bateu papo aqui. Isso aí. Dete, lembre de salvar a gravação. Tá, pode deixar. Tá até gravando ainda. O Vitor vai ter que cortar. Grande beijo. Obrigada, linda. Tchau.